Olá, pessoal! Todo mundo que assiste o canal do Futebol de Mesa do Botafogo. Estamos aqui mais uma vez para a gente entrevistar um jogador, um atleta do nosso clube, do nosso futebol de mesa. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho de quem é o Vinícius Ramos, né? Algumas pessoas já conhecem o Vinícius. O Vinícius é um cara boa praça, que está sempre ali batendo papo com a gente, conversando. É um cara muito inteligente, é um cara muito politizado, né? É um professor também. Então a gente vai conhecer um pouco do Vinícius, desse trabalho, de como é que ele também consegue alinhar, né, a, a forma de dar aula, de planejar aula junto com o futebol de mesa. Então, eu sempre falo aqui pro pessoal, a gente faz um papo sempre descontraído, boa noite, boa tarde, bom dia, porque cada um agora, como a gente não vai entrar mais ao vivo, não é mais live, é gravado, né? Então a gente dá uma boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. Vinícius, e você, como é que tá, meu amigo? Bom, eu queria primeiro agradecer o convite, né, Robson? E dizer que me sinto muito honrado, muito feliz aí da parceria. E também um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Não importa que horas você está nos assistindo, nem onde você está, você pode estar em qualquer lugar do mundo aí, matando a saudade do Brasil, né? Quem sabe? Pode estar em outro canto do planeta Terra aí. E, assim, para mim é uma grande satisfação estar aqui, em primeiro lugar, né, vestindo as cores do mais tradicional e também com vocês aqui, contando um pouquinho da minha experiência e da minha trajetória. Verdade. Eu não escolho, eu fui escolhido, né? Quem é botafoguense é sempre assim. O Vinícius, além de atleta do Botafogo, é botafoguense roxo, né? Então, eu já vou até começar logo, Vinícius. Vinícius, como é que você conheceu o futebol de mesa? Você já jogava em alguns lugares, né? Como é que você conheceu? Bom, eu acho que assim como uma galera da minha geração, né, e eu talvez seja, a minha geração talvez seja a última que teve esse contato mais próximo do futebol de mesa, ainda naquela modalidade da mesa que se comprava em papelaria ainda, né, aquela coisa bem artesanal, e por muito incentivo do meu avô, né, meu avô que gostava do futebol de mesa e sempre comprava para mim, para o meu irmão, os times, né? E aí você tinha ali, eu me lembro até hoje que a gente tinha vários tipos de material, né? Do botão, ainda era aquela coisa do dadinho, né? Isso, dadinho, o acrílico, Isso, né? exatamente. Aí você O tinha pessoal nos bairros jogava bastante, né? Aqui no Rio de exatamente Janeiro, quem não conhece, o pessoal aqui no Rio de Janeiro jogava muito dadinho e pastilha, pastilha de War, né? Então isso. era naquela época. Pode até falar a tua idade aí, se quiser, para a gente pegar, né? A minha geração, eu tenho 48, eu peguei uma de você é mais novo do que eu. Então, na minha geração, a gente já jogava na rua. Você deve ter sido realmente uma última geração de que fazia mesmo, tinha esse mecanismo de jogo na rua, né? Sim, sim. Eu tenho 30, né? Então por isso que eu digo que realmente parece ser a última geração que teve esse contato. Eu e meu irmão, a gente jogava muito, né? Era aquela baliza de plástico mesmo, né? E aí faziam os campeonatos brasileiros, né? Tinha aqueles times mais caros, tinha os mais baratinhos. Aí os mais baratinhos geralmente na tabela do campeonato ficavam lá para o fundo, né? E tinha aqueles que eram mais elitizados. Aí até que a gente conheceu o botão de Galalite, né? Na época era o Galalite era o que tinha de top, ou pelo menos era o que a gente achava que era o que tinha Você, de. você morava em qual bairro aqui no Rio? Então, aqui no Rio eu morava em Ramos, né? Até o sobrenome parece que é feito mesmo para isso. Eu Local. morava em Ramos. Na época, mas assim, o momento que eu mais Que rua em joguei, Ramos? Eu sou nascido e criado em Ramos. a época que eu mais joguei mesmo foi a época que eu estava morando em Magé, né? Aqui pertinho da capital, ali na Baixada Fluminense, que até hoje em dia que abriga o meu trabalho, né? Mas foi Bacana. o momento que eu mais joguei e até eu acho que por isso eu tenha esse último contato, porque eu acho que talvez na época que eu era garoto, talvez aqui na cidade do Rio, talvez o ritmo já tivesse outro, mas como você está um pouco mais afastado, um pouco mais distante, então você ainda tinha essas brincadeiras, então ainda era o futebol na rua, ainda era o futebol de botão, né? Então, e isso final da década de 90.
talvez a molecada que estava crescendo no final da década de 90 aqui no Rio já não tivesse tanto contato, né? Tanto é que, geralmente, quando tem torneio, quando tem campeonato, eu sou um dos mais jovens, por isso que eu acho que eu sou da última geração. Apesar de ter 30 anos, sou um dos mais jovens, né? Então, você imagina a galera lá do sênior, né? Que já tem gente, eu acredito, que já passou dos 120, mas não contou para ninguém. Você falou no Brincando que a última geração do pessoal que jogava, brincava na rua, e você também é a última geração do pessoal que está entrando agora dentro do futebol de mesa, o profissional, como a gente fala, né? Assim, na época que eu morava aqui no Rio, você sempre ouvia falar que existia o futebol de mesa profissional, né? Então, se não me falha a memória, ali no Social Ramos Clube, já era, eu acho que a FUMIG já estava lá Eu sou fundador do Social Ramos Clube do Então, futebol de final da mesa. década de 90, começo do 1995. Então, exatamente. Ali você já tinha, você já ouvia falar que dentro do social tinha o futebol de mesa profissional. Você não tinha ainda essa associação entre Social Ramos Clube e a FUMIG, mas você sabia que ali dentro rolava o futebol profissional. Tanto que a gente tinha colegas e tal, e a gente pegava dicas com um ou outro colega que ia lá, que frequentava, porque aí a gente às vezes ficava na dúvida, né? Qual é a regra? É assim, é assado? Estourou é da defesa, não é? Como é que fica? A gente consultava sempre o colega que ia lá, porque ele trazia, né, teoricamente, a informação oficial. Até aproveitando um gancho quando você fala do Social Ramos Clube, tinha um projeto muito interessante ali, social, que a gente fazia com a garotada, que era de graça, e a gente trazia a garotada do Complexo do Alemão para ir aprender a jogar botão com a gente. E isso é um projeto que a gente está querendo implantar agora no Botafogo, que a gente não conseguiu ainda começar por causa da pandemia, né? Mas isso está dentro do nosso contexto, porque o Botafogo ele não pensa só em jogar botão, conseguir títulos. A gente quer um pouquinho ir mais além. A gente pensa de fazer essa responsabilidade social. A gente tem até uma live, né, feita comigo, com o Moisés, com o Rogerinho, onde a gente explica, e quem quiser assistir, vai lá e assiste a de inclusão de esportes, né, de projetos sociais, para saber um pouquinho mais desse detalhe aqui do Botafogo. Mas vamos continuar. Desculpa aí interromper, né? Não tinha como não pegar esse gancho, né? Não, senão o Moisés... Então o Robson não esquece, não. A gente vai e emenda. Chega no ponto eletrônico aí, né? Chega no ponto eletrônico. Aqui a equipe está sempre antenada. Tá igual a equipe de televisão com um pontinho aqui. Com certeza. Não, e assim, o que você falou, eu acho que é um ponto muito importante, porque a gente precisa ver o esporte como essa ponte para a formação de um cidadão, né? Porque você olha, e isso não pode ficar só no discurso, porque se você for perguntar para qualquer um, a pessoa sempre tem um discurso pronto sobre a importância do esporte. Mas ele não coloca em prática. Isso. Exatamente. Então, assim, é formador de caráter, é formador de senso de coletividade, entendeu? Não tem como você ver, por exemplo... Disciplina. Não tem como você ver um jogo de futebol que você não consiga compreender que precisa existir um senso de coletividade. Não tem como você ver um futebol de mesa sem que você não consiga perceber a importância da matemática naquilo ali. Então, assim, é um cara fantástico para isso, um cara que tem, assim, para mim, uma genialidade para esse ponto, é o Jonas, né? Atleta nosso também. O Jonas, ele já sentou comigo e me explicou trajetória de bola baseado em princípios matemáticos, em cateto, em reta perpendicular, né? Então, assim, existem jogadas que ele calcula em cima da angulação, do impacto da bola. Então, assim, você vê que se você chamar a criançada para fazer parte disso, se você usar o caráter lúdico do esporte, você vai ver que o resultado daquilo ali é algo impressionante. E que é um esporte que tem relativamente um custo baixo, né? A gente não está falando de tênis, a gente não está jogando tênis, a gente não está jogando bocha. É um esporte de baixo custo, que você tem ali uma mesa né, infantil, uma mesa simples,
E você tem ali os botões, que também podem ser de um material muito mais barato do que a gente conhece aí, que tem coisa muito boa, mas para um iniciante é um esporte de baixo custo. Um esporte que tem a capacidade de ser indoor, então você não necessita de um espaço aberto preparado para ele. Qualquer canto você consegue jogar. Você tem a capacidade, você pode treinar sozinho, coisa que nem todos os esportes te proporcionam isso, o treino solo, né? O treino solo, verdade. Então, assim, ele melhora na coordenação motora da garotada, né? Porque eu lembro que quando a gente começava a pegar as crianças para... Tinha criança que não conseguia, não sabia o que era pegar numa palheta, numa régua. Então você começa a ensinar, e a questão da força que você tem que colocar. Tinha muita criança que aplicava muita força, aplicava pouca força, né? Então aquilo ajuda também na coordenação motora, disciplina, socialização. Realmente a gente emprega a matemática, né? A gente aguça o raciocínio. A gente sempre fala que algumas partidas de botão, de futebol de mesa, é como se fosse uma mistura de sinuca, né, com xadrez, porque você não só coloca o time na mesa, você tem tática, né? Então isso daí realmente... E o que você acha, Vinícius? Esses fatores que a gente tem no futebol de mesa, que você conheceu, ele te ajuda também dentro do trabalho que você vem fazendo? Você é professor de história, né? Então, assim, quando você para analisar, principalmente, a paciência que você precisa ter, o autocontrole que você precisa desenvolver, você percebe que aquilo ali modifica a forma como você enxerga uma sala de aula. Porque hoje em dia, para você ser professor, principalmente do ensino básico, né? Eu sou professor da rede pública do Estado, sou professor da rede pública da Prefeitura de Magé, sou professor de escola privada. Então, assim, quando você percebe a necessidade que você tem de se manter focado dentro do jogo, a capacidade que você precisa ter de manter a concentração, de manter a calma, você percebe como que aquilo ali, aos poucos, vai trazendo uma diferença no teu dia a dia, no trato com a garotada. Porque você há de convir que hoje em dia o camarada para ser professor ele precisa ter uma paciência monstro. Monstro. E isso aí você vai desenvolvendo com o passar do tempo. Tanto que, assim, eu mesmo percebi uma mudança significativa na forma como eu desenvolvi o jogo, onde eu, quando comecei a jogar, né, obviamente eu sou um cara muito novo nisso, eu tive 1 ano de prática só, aí a gente foi interrompido pela pandemia, eu tive 1 ano, né, de estar toda semana jogando. O quanto que você muda o teu jogo para você ter um jogo cada vez mais cadenciado, para você estar cada vez mais focado no que de fato importa, que é o domínio sobre o jogo de uma forma ampla. O quanto que você não pode simplesmente achar que só atacar vai resolver o problema, ou que manter na retranca você vai garantir aquele empate. Então, assim, eu acho que principalmente o foco e o exercício da calma, da paciência, eles trazem uma mudança significativa no teu trato com os alunos. Isso foi o que mais me deixou assim, espantado de como que você muda a sua característica do trabalho. E esse trabalho até coletivo, eu falo até com as pessoas também, a gente tem uma vertente de pessoas que praticam futebol de mesa, né? Onde você pode estar jogando com uma pessoa mais idosa que você pode estar jogando com um mais jovem, ele iguala em relação a questões sociais, independente se você é aluno, se você é formado, o teu nível social, todo mundo tem uma igualdade ali, né? Então isso também é bacana do futebol de mesa, onde que ele coloca todo mundo em equidade, né? Isso é muito importante, são conceitos de socialização, né? E deixa eu te perguntar, Vinícius, aproveitando que a gente estava falando aí também de professor, que você é professor de história aqui no Rio de Janeiro, tu não quer mostrar pra gente os livros que você... o Botafogo tem uma sorte que ele tem vários professores dentro da nossa equipe, né? A gente já fez até uma live com professores participando, né? Tem mais ainda o Girafa, o Porfírio, né? Então tem um peso, tem um corpo aí
Eu sempre confundo se é o docente. É o docente, né? O docente, né? Um corpo docente dentro da equipe do Botafogo, do futebol de mesa do Botafogo. Você não quer mostrar os livros pra gente, não? Então, aqui, começando por esse aqui, né, que eu escrevi sozinho, esse aqui é o resultado da minha dissertação de mestrado, né, que é o Páginas Verdes de uma Imprensa Marrom. Nesse livro eu trato do fascismo aqui no Brasil, né, que aqui no Brasil recebeu o nome de integralismo, e a relação desse movimento fascista com a imprensa aqui no Rio de Janeiro, né, como que existia uma certa relação bem próxima entre os fascistas e a imprensa, a grande imprensa, como a gente conhece. Depois eu vim a desenvolver mais a pesquisa, né, foi a partir daí que eu desenvolvi a minha tese de doutorado, que eu concluí o doutorado agora no ano passado, no segundo semestre do ano passado, mas eu, em paralelo, eu também desenvolvo uma pesquisa sobre a Segunda Guerra Mundial, né, principalmente sobre a participação do Brasil e da União Soviética, que é um tema que é pouco falado aqui no Brasil, né? Geralmente a gente até, por incrível que pareça, por uma grande coincidência, a gente está hoje aqui gravando no dia 8 de maio, que é considerado o dia, né, de rendição das tropas alemãs no lado ocidental, né? Aí tem até essa diferençazinha que o pessoal sempre confunde. Sempre confunde. O lado ocidental. O lado oriental, as tropas nazistas no lado da União Soviética, né, ali da Berlim Oriental, elas só se renderam em 9 de maio, né? Então, as últimas tropas nazistas só foram derrotadas na República Tcheca no dia 9 de maio. Por isso que os russos comemoram o dia 9 de maio e os ocidentais comemoram 8 de maio. Né? Então, comemoram 8 de maio. Botafogo também é cultura. Sem cultura a gente não vai a lugar nenhum, né? Então a gente tem que sempre ouvir todos os lados, a gente não tem que ficar resistente a um lado, a gente tem que ter conhecimento. Hoje eu vejo muito, né, saindo um pouquinho do contexto, a gente nem entrando em política nem nada, mas as pessoas escutam muito as mídias sociais. Elas não têm essa coisa do professor de aprender mesmo na escola o que é para a gente dar uma direção na nossa vida, né? Vinícius, deixa eu te perguntar outra coisa. Como foi que tu conheceu... deixa eu fazer. Eu fui sorteado, a gente lembra que foi em 2019, teve um sorteio lá e eu fui sorteado com o seu livro. E foi por acaso, né? Eu tenho não é nada lindo, não. Tá aqui na minha estante, né? E eu tenho a maior satisfação e orgulho de ter um cara como você na nossa equipe com essa maneira de pensar e de agir, né? De agir sempre. Vem cá, como você conheceu o futebol de mesa no Botafogo? Então, essa é uma das grandes coincidências do futebol de mesa. Eu acho que talvez uma das maiores da minha vida. Eu estava na loja oficial do Botafogo, né? E estava lá adquirindo alguns produtos, né? E eu sempre tive esse hábito de gastar boa parte do meu dinheiro em produtos oficiais do Botafogo, né? Até tá aqui a minha canequinha aqui, ó. Boa. Então, em uma dessas oportunidades, eu estava lá com a minha deixa aqui, ó, na minha mesa eu tenho lá, tem aqui o Louco Abreu, né? Tem a minha bandeirinha, tá aqui, tudo do Botafogo, tá tudo aqui presente. Exatamente. Então, numa dessas oportunidades, eu estava lá e eu vi alguns folhetos em cima do balcão, chamando, né? Venha conhecer o futebol de mesa do Botafogo. Era até aquele folheto preto e verde, né? Com o escudo do Botafogo. Acho que foi até o primeiro folheto que o Moisés desenvolveu. Acho que foi o Moisés que desenvolveu. Moisés, Rogerinho, eles fizeram. Rogerinho, né? E aí o que acontece? Por coincidência, eu estava lá mexendo nos papéis, nos panfletos, e quem estava na loja do Botafogo era ninguém mais, ninguém menos do que a grande figura do Rogerinho, né? Ele estava lá e aí ele me pescou. Pô, vem cá, tu gosta disso aí e tal, tu joga? Aí eu comecei a conversar com ele e tal. Legal. E ele falando comigo, não, cara, vem jogar e tal, e a gente aqui no Botafogo, a gente tem as competições, a gente viaja muito e tal, não sei o quê. Eu falei, não, cara, beleza e tal. E ele, não, a gente treina tal dia, tal dia, tal dia. E aí o que acontece? Ele é do Bola 12 Toques, né? E ele me chamou e eu fui fazer um teste, né? Fui fazer um test drive. E aí eu fui lá algumas vezes,
até cheguei a comprar um time de 12 toques, né? Eu jogava muito com o nosso parceiro Estevão, né? Que é também um craque nosso aí do 12 toques. E eu, junto com o Estevão, a gente inclusive treinava aos finais de semana, que por coincidência o Estevão morava perto da minha casa, em Ramos, né? O Estevão é de Ramos também, ou o Estevão é de Olaria, né? Ali aquela área, ou Ramos, Olaria. Chegando ali tudo. Exatamente. Acho que ele é de Olaria. Então, e aí eu treinava sempre com ele durante o final de semana e tal, mas o que acontece? A minha agenda, né, por ser professor, cada dia você está num lugar diferente e a cada dia você está em um horário diferente. Né? Então, tem dia que você começa a trabalhar 9 horas da manhã, tem dia que você começa a trabalhar às 7. Então, assim, Tem dia que você tem que cobrir um colega que não veio. Exatamente. É uma loucura total. Né? É uma vida que é dinâmica, mas é enlouquecedora. E aí acontece que os treinos do 12 Toques, eles eram em um dia da semana que eu trabalhava até a noite. E como eu falei com você no começo da conversa, eu trabalho em Magé. Né? Eu não trabalho aqui no Rio. Todas as minhas escolas estão em Magé. Então o tempo de deslocamento é um pouquinho longo, né? Porque eu venho com transporte público. Esse transporte público maravilhoso que a gente tem no Rio de Janeiro, né? Que a gente podia ter um trem de qualidade, mas a gente continua dependendo de ônibus. Então, você leva ali mais ou menos umas 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, para você se deslocar de Magé até aqui a Zona Norte, né? E para o Engenho de Dentro, você leva um pouquinho mais de tempo, porque ele é um pouco mais distante da Avenida Brasil. Então, eu não tinha como vir para o Engenho de Dentro, para o Newton Santos, durante o dia que era o treino de 12 toques. E aí eu tive que fazer uma escolha, né? Procurei lá entre as modalidades qual era aquela que eu poderia treinar no meu dia que eu não estava trabalhando de noite. E, por coincidência, era o um toque. E assim, o um toque, ele realmente, quando você olha para ele assim, você acha que ele é um pouco menos dinâmico do que o 12 toques, né? Até a faixa etária da galera do diferente. toque, ela é diferente, né? Já é uma faixa etária mais faixa etária mais avançada, exatamente, né? Mas assim, como eu também sempre tive um pouquinho de idoso dentro de mim, o pessoal até brinca muito comigo, né? Primeiro que torce pelo Botafogo, o pessoal já diz que é time de velho, né? Infelizmente, a gente tá com essa pecha aí, mas, enfim. Então, como eu sempre me dei muito bem com a galera da terceira idade, né? Eu acabei ficando com um toque. E, para minha sorte, para minha grande sorte, eu tive um mestre que foi o Vanner, né? Então, assim, no primeiro dia, isso eu me lembro, como se fosse ontem, no primeiro dia que eu fui até o Botafogo para jogar um toque, eu entrei na sala, né? A gente ainda tinha aquela sala reduzida. Eu entrei na sala e estava o Vanner atrás da porta, com um pacote de copo descartável ameaçando me bater. E assim, a recepção dele foi tão calorosa, ele nunca tinha me visto e ele estava com um negócio de copo querendo me bater. Aquilo ali me chamou a atenção e eu acabei desenvolvendo uma amizade com o Vânio. E aí ele... O Vani tem uma característica que o Vani... Primeiro, o Vani ele participou da fundação do Botafogo, né, de implantação junto com o Moisés e com o Rogerinho. E o Vani é um cara super benegado, desde a época da década de 80, 80 não, porque o Vani já começou a jogar futebol de mesa na década de 60. Né? E ele sempre foi aquele cara empolgado de querer trazer todo mundo para jogar, de emprestar time, de buscar gente em casa para ir jogar o futebol de mesa. Então, o Vani é um dos caras. Para mim, é o cara mais abnegado e que merece mais respeito no Rio de Janeiro. É o cara que é um ídolo, né? E eu tenho. Eu nem vou falar aqui um pouquinho que eu posso chorar daqui a pouco, eu sou chorão, né? Ele é um cara que eu admiro demais o amor que ele tem pelo Butão, né? Então o Vani é fora de série. Eu acho que o Vanner, para mim, ele é a maior personalidade do futebol de mesa, embora eu seja um novato, para mim ele é a maior personalidade do futebol de mesa no Rio de Janeiro, quiçá no Brasil, tá? E aí o que acontece? Todas essas características que você elencou, ele trouxe para mim para que eu continuasse a jogar, tá?
Ele pediu para que eu nunca contasse isso para ninguém, mas eu vou revelar aqui, depois que me perdoe, né? Mas ele foi o camarada que me deu o meu primeiro time. Ele disse assim, garoto, não fala para ninguém que eu te dei não, tá? Fica aí com o time, não fala para ninguém. Mas ele me deu o meu primeiro time. E a gente que sabe, a gente que joga, a gente sabe que um time com 30 botões de um toque, ele não é barato. Aquilo ali me deixou tão embasbacado, como que o cara se mostrou tão abnegado, que eu vi o caráter dele, a capacidade dele. E assim, não fica por aí. O Vânia, como você falou, cara, impressionante. Parece que você leu o meu pensamento. Não teve nem roteiro, tá, pessoal? Vocês que estão assistindo aí agora, a gente jura que não teve roteiro porque não deu tempo. Hoje, dessa vez a gente não fez roteiro. O Vânia cansou de me dar carona para ir jogar lá na ilha, né? Sempre uns torneios que a gente fazia aos domingos. E ele cansou de me dar carona, de me buscar, de me levar para me levar na ilha. Então, assim, ele foi um grande incentivador para a minha continuidade, né? Porque a gente sabe que a vida é atribulada e às vezes a gente, pô, eu não estou com tempo. E ele ali sempre se mostrando um cara ativo, atuante. Mas, assim, para mim, a grande herança que o Vânia já deixa, né? Foi a coragem dele, né? E isso aí eu fiquei muito impressionado quando ele me trouxe as primeiras fotos que ele tem, né, os primeiros registros que ele tem dos campeonatos de futebol de mesa que ele participou, a esses que você se refere ainda, década de 70, década de 60, e você percebe como que o futebol de mesa era extremamente elitizado na época, era extremamente elitizado. Até hoje, um toque ele não é tão barato, né? Ele é elitizado com essa questão de que eu até comento com as pessoas, gente, com a pandemia, a gente tem que pensar como uma oportunidade de mudar a cabeça de um toque. Porque um toque, os eventos nacionais, o pessoal, principalmente do liso, que um toque tem a diferença do liso e do cavado, o pessoal exige que seja feito em hotéis, claro, porque a mesa precisa de uma climatização com ar-condicionado. Mas hoje em dia, a gente vai ter que mudar para shoppings, porque os hotéis ficaram mais caros, né? A questão também, com a pandemia, de lugares, ambiente fechado, indoor, talvez tenha que começar com onde tem uma oxigenação maior. Então, são coisas que tem que começar a se pensar, né? Eu sempre fui a favor de trazer o futebol de mesa para as escolas, para os bairros, né? Porque quando você faz um evento no hotel, você inibe alguém de como é que eu vou fazer o que eu estou fazendo ali, né? Então, isso principalmente porque o brasileiro é o cartão de visita de um toque, né? Então a gente tem que pensar nessa coisa, fazer uma reflexão. Sim, e assim, o que me chamou muita atenção nas fotos da época, ele era o único negro entre os praticantes. Aquilo ali me chamou a atenção pela coragem dele e o quanto que ele deve ter passado sufoco. Mas ele é um cara tão honesto, tão correto, que ele não revela o que ele passou. Ele diz que isso aí não importa, e o importante é o futebol de mesa. Mas eu faço ideia do que ele passou dentro de um ambiente elitizado, como é o Untoque, nessa década de 60, onde a gente tinha discussões raciais quase zeradas, onde a gente não discutia racismo no Brasil. E ele ali perseverando e jogando, mostrando a coragem dele. Aquilo ali, para mim, é uma coisa que eu vou levar para o resto da vida, para sempre. Olhar aquilo ali. O Vani participou, como não sei se todos já sabem, né? Só para reforçar, eu já fui presidente da Confederação Brasileira, eu fui o primeiro negro presidente da Confederação Brasileira por 8 anos, e o único que foi reeleito seguidamente, né? Então, a gente fez ano passado uma live também falando sobre os negros no futebol de mesa, que foi muito bacana, onde o Vani participou e vários amigos dando depoimento de como é que se coloca e tudo mais. Então, essas coisas são importantes para a gente estar falando também aqui dentro do espaço de futebol de mesa do Botafogo, né? Ainda mais que hoje são 8 de maio, né? 13 de maio já é uma data importante, né, da assinatura da Lei Áurea, né? Que muita gente fica naquela, não, assinatura formal. Não, é muito importante,
e a gente tem que empoderar essa data também. Tem que lembrar sempre que a assinatura da Lei Áurea não foi feita da bondade, da graciosidade do Império, mas de muita luta, de muita resistência da população escravizada, e é resultado desse processo de muito sangue, muito suor, dessa população que lutou contra a marginalização e, infelizmente, sofre até hoje. Estamos presos até hoje, porque quando você assina uma Lei Áurea, vai todo mundo para a rua, você não tem estudo, você não tem emprego. É coincidência ou parece com os dias de hoje, né? Então eu acho que a gente tem sempre que tocar nesses pontos, sim. Eu não me importo de eu vou politizar, não. Tem que falar, porque é verdade, é o que a gente vive, né? Então isso também é bacana da gente trazer dentro do futebol de mesa do Botafogo. Senão a gente não está aprendendo nada, né? Aquilo que você falou, está colocando uma coisa da boca para fora, mas não está colocando em prática, não está colocando os valores da cidadania que o futebol de mesa traz em prática. Em prática, isso aí, perfeito, perfeito mesmo. Vinícius, perguntar, eu ia até perguntar um pouco de qual era a modalidade, mas você já falou que a modalidade que você prefere hoje foi a que você conseguiu dar prosseguimento, e eu queria até abrir um espaço para te elogiar, porque quando eu vi a primeira vez você jogando, né, eu vi a maneira que você se comportava, da maneira que você jogava, e eu não te via como um iniciante. Eu falo, não, esse cara já tem um tempo, já tem uma canja. É claro que é difícil, num pouco tempo, você poder disputar com um cara que já joga há 30 anos, que tem um nível técnico, já sabe fazer a leitura. Mas eu vi um potencial muito bom em você. Então, eu tenho orgulho de ter um cara como você, com uma capacidade técnica, não só a capacidade intelectual nem nada, mas uma capacidade técnica de competir também em alto nível, né? A gente sempre faz perguntas sobre títulos e tudo mais, então a gente sabe que num toque, você com um ano, você não tem, é impossível alguém chegar com um ano e ganhar um título, é impossível, né? Tem uma curva de aprendizado é muito grande. A gente leva pelo menos aí o cara excepcional, 3 anos e meio, 5 anos, para começar a ganhar alguma coisa. Mas é bom enxergar esse potencial que você tem de conceitos de defesa, de ataque, fazer a leitura, isso é muito legal. Aí eu vou te perguntar o seguinte, tu pode mostrar para a gente o teu time, qual o time que você joga, qual é a escalação, se tem uma escalação? Esse aqui também é um ex-banner, né? Esse aqui foi um rolo com ele. Esse aqui ele não me deu, não. Esse aqui de verdade. Esse aqui é o Penharol. É um time bem pesado, né? Aqui no meu completo aqui são 20, se eu não me engano, são 26 botões, 26 ou 30. É um time isso bem pesado, né? É cavado. Esse é cavado. Até dá para ver aqui o cavado. Isso, para as pessoas verem que a diferença do liso e do cavado, o cavado ele desliza menos em cima de uma mesa, aí você consegue pressionar e colocar ele mais no lugar com mais facilidade. O liso você paletra e perde de vista. Então são características diferentes, né, dentro da mesma modalidade com categorias diferentes. Sim, ele é um time bem pesado, né? É uma característica dos times do Banner. E como eu me inspiro muito na forma de jogar dele, eu nunca nem me interessei em procurar outros formatos e tal. Eu sempre busquei estar inspirado na forma que ele joga e tentar desenvolver. E esse time tem uma escalação aí que você possa falar? Alguém que é um artilheiro, né? É o botão de confiança. Tem gente que fala assim que eu estou começando, é o goleiro, né? Aquele que bate e ele dá o rebote para chutar, né? Bom, eu como veio a pandemia, eu não pude participar de muitos torneios, eu só participei do torneio início, né? E o estadual, né? E assim, o meu botão de confiança é o número 8, eu não tenho nomenclatura, não nomeio eles. É o número 8 que foi o único que fez gol, né? Ele foi se eu não me engano, eu fiz 5 jogos oficiais. Acho que o início eu cheguei a jogar 2 partidas e o estadual eu joguei 3. Quando você fala oficial da federação, mas você já fez jogos internos. Sim, né? Da federação.
Foi o único que eu fiz um gol, até acho que foi o único ponto que eu conquistei nas competições. Foi um pontinho que eu conquistei, foi 1-1, mas acho que seria esse número 8. Mas assim, talvez meu grande feito tenha sido passar o estadual todo sofrendo apenas 3 gols. Né? Foram 2 derrotas e um empate, mas eu sofri só 3 gols. Acho que essa é a grande vitória. Pô, tá ótimo. Para começo, tá muito bom. E vem cá, eu sempre faço a pergunta para todo mundo que a gente chama aqui. Todo botafoguense é supersticioso. Tu tem alguma superstição? Eu nunca erro, não tem como o botafoguense não ser supersticioso. Tá no DNA do botafoguense. Tenho sim. Eu estava uma vez numa arrumação lá na nossa sala com o Jonas, e aí lá em meio a algumas madeiras, algumas coisas que estavam lá no canto da sala, o Jonas achou uma bandeira do Botafogo. Né? E aí estava eu e ele só na sala, e aí ele foi e pegou a bandeira. Pô, aqui, Vinícius, a bandeira aqui que eu achei e tal. Vinícius não, é Vascão, porque o Jonas todo mundo para ele. Todo mundo para ele é. Aqui, Vascão, bandeira que eu achei e tal. Aí eu, peguei a bandeira e falei assim, bacana, né? E por que essa bandeira estaria aqui, né? A bandeira aqui no meio dessa lixarada, alguém deixou cair aqui. Deve ter alguma explicação, algum motivo para essa bandeira ter caído justamente aqui e a gente tem encontrado. Então eu peguei a bandeira, eu lavei, né? Tentei tirar as manchas, porque ela estava muito manchada e tal. E eu sempre que eu começo a jogar, eu boto, né, a minha caixinha com os reservas e eu estendo a bandeira sobre a caixa e tal. Até o Jonas brinca comigo até hoje, que ele diz que é o bandeirão da torcida passando, né? Então tá lá tudo estendido, então essa é a superstição que eu tenho. Eu não começo o jogo sem esticar o bandeirão em cima da galera. Aí, cara, todo botafoguense tem que vir aqui e contar a sua história de superstição, não tem jeito. Aí, tipo assim, o dia que você não botar os. Perdi porque eu não estiquei o bandeirão. Né? Exatamente. Vem cá, Vinícius, e hoje o que representa para você jogar o futebol de mesa? Olha, mais do que competição, mais do que torneio, mais do que título, hoje o futebol de botão para mim é estar junto de pessoas que eu admiro, né? Estar junto de pessoas que eu aprendi a gostar muito, pessoas que eu admiro. Então, assim, eu vou ser sincero para você, eu me preocupo menos com o meu desenvolvimento técnico e muito mais com estar próximo de pessoas tão bacanas, tão gentis que foram comigo, que me receberam tão bem. Então, o futebol de mesa para mim hoje, ele é uma possibilidade de ter uma socialização fora daquele ambiente estressante que é o seu trabalho, né? É você ter a oportunidade de estar junto de quem te faz bem, de quem te faz feliz, aquela ansiedade de você ir para jogar e para você brincar, para bater um papo, para relaxar. Então, assim, eu sou um cara despretensioso em relação a títulos. Eu sou muito mais pretensioso em estar próximo de pessoas que podem contribuir para a formação de um ser humano. Né? Quando você lida com pessoas tão bacanas quanto o Vanner, quanto um Hércules, né? Só eu sei o quanto eu enchi o saco do Hércules indo jogar com ele todo domingo de manhã, lá na Fumig, né? Às vezes um calor desgraçado, a gente pingando lá e eu e o Hércules jogando ali, batendo bola, o Hércules sempre me ajudando muito. Então, assim, são momentos que eu vejo que, muito mais do que resultados, o esporte é um formador de caráter, né? Ele transforma você como ser humano. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ver o futebol de mesa nesse sentido, independente de rivalidade, independente de ter uma estrutura A, B ou C, eu acho que é essa questão de formação de caráter mesmo. Então, hoje, ele, para mim, é uma forma de eu estar próximo de pessoas que me fazem bem. Acho que é isso. Não, você falou tudo. Né? Eu queria... Hoje a gente vai começar o encerramento aqui da nossa entrevista. Eu acho que é muito importante da gente criar essa memória do futebol de mesa do Botafogo para conhecer um pouco dos nossos atletas, né? Do que a gente dentro da mesa e do que a gente também pode proporcionar fora da mesa. A questão da coletividade, da história,
né? Isso tudo fica muito forte, o vínculo que a gente tem. A gente, quando está em época de competição, de treinamento, às vezes a gente passa um tempo parecido com o que a gente até de trabalho, do que a gente está dedicado com a família. Então a gente passa a criar essa amizade, essa cumplicidade, que a gente vira uma família, né? Isso não só no Botafogo, eu acho que em todas as equipes, principalmente de futebol de mesa, né? No momento que a gente está muito de solidariedade, da gente tá sempre ligando um para o outro para saber como é que todo mundo está nessa pandemia, enfrentando esse momento difícil, e a gente aproveita também esse espaço para a gente também preencher alguns assuntos para a gente discutir com o nosso público e para quem queira ver, a conhecer também o nosso esporte que a gente trata com respeito, né, o Vinícius? Então, eu queria te agradecer de você ter dado esse momento para a gente aqui no Botafogo e queria abrir para você o nosso espaço final para suas considerações do que você tem para dizer para a gente. Bom, mais uma vez, eu reitero meu agradecimento. E, assim, eu acho que o recado principal que a gente tem que deixar é que o futebol de mesa, ele só funciona de forma coletiva, né? Como qualquer esporte, você não joga sozinho, né? Você precisa ter um adversário, não um inimigo, nunca um inimigo, mas sempre um adversário. E eu acho que a principal função dele deve ser sempre exercitar a solidariedade, né? Não é, a solidariedade não tem que estar só no discurso, ela tem que se manifestar na prática. Então, aquela gentileza, a honestidade, nem que seja você abaixa para pegar a bolinha que caiu, para você não deixar o seu adversário, que é um pouquinho mais velho que você, se abaixar para pegar. Você ter a hombridade de dizer, olha, não, bateu no meu jogador por último e a bola é sua. Então, assim, eu acho que a ideia sempre tem que ser você raciocinar, imaginar o que você está melhorando como pessoa, nem tanto como você está melhorando tecnicamente, nem tanto quanto você está melhorando em resultados, mas o quanto aquilo ali está fazendo com que você seja uma pessoa mais solidária, né? Principalmente em tempos tão egoístas que a gente vive hoje, onde as pessoas parecem estar muito mais interessadas na sua satisfação pessoal do que no interesse coletivo, né? Onde muitas vezes a gente acaba se comportando muito mais como um consumidor do que como um cidadão. Eu acho que o futebol de mesa ele tem que ter essa pegada, né? De formação de uma rede de solidariedade, da formação de uma família, como você mesmo disse, né? E não uma família somente com aqueles que dividem o mesmo escudo que você, que estão do mesmo lado que você, mas uma família com todos aqueles que estão ao seu redor. Afinal de contas, nós somos todos seres humanos. A gente precisa aprender a respeitar a dor do outro, respeitar o sentimento do outro e pensar sempre que a humanidade só caminha quando ela dá oportunidade para aqueles que não têm vez e não têm voz, e o quanto que a gente precisa abrir o nosso esporte para receber cada vez mais pessoas, tornar o nosso esporte cada vez mais popular, para a gente poder, de fato, aliar o nosso discurso à nossa prática. É isso aí, obrigado, Vinícius. A gente conheceu aqui Vinícius Ramos, atleta do Botafogo, e aproveitar para todo mundo, a gente vai deixar o link dos livros do Vinícius para todo mundo poder acessar, né? É uma leitura muito bacana, muito forte, e pedindo para todo mundo não esquecer de dar o like no nosso canal, de divulgar para os seus amigos, né? Botafoguenses, não botafoguenses, e se sintam convidados quando a gente estiver voltando para o nosso departamento. A gente vai abrir, a gente sempre está aberto ao público, né? Então, assim que a gente for abrir o Botafogo de volta, claro, a gente obedece todo o rito que vem acontecendo no Rio de Janeiro, todos estão convidados para conhecer a nossa sala, o nosso espaço do futebol de mesa. Um grande abraço para todos e obrigado por quem ficou até o final para assistir. Tchau, tchau, gente!